e com recursos. Essa é uma posição do governo. A Não, volta da CPMF não, ou alguma coisa similar? Não, o governo discute na reforma tributária alternativas. Né? Essas alternativas não estão fechadas ainda. Uma das alternativas é a sistemática de cobrança similar ao CPMF. Por quê? Porque cobra de todos, não tem planejamento tributário, ninguém pode deixar de pagar, o mercado informal paga também a contribuição ao transacionar, né? Portanto, é mais justa, né? E é mais fácil de arrecadar, não tem nenhum tipo de subfaturamento, não há nenhum tipo de fuga do pagamento dessa contribuição ou desse imposto. Então, sem dúvida nenhuma, no tocante à Receita Federal, é um imposto que facilita o trabalho do fisco. Mas isso deve ser discutido na reforma tributária. Volto a dizer... E o senhor acha que a base do governo estará suficientemente unida para aprovar essa... Não, eu acho que se nós discutirmos a reforma tributária e nós acabarmos um outro imposto, né, qual é a finalidade da reforma tributária? Primeiro, diminuir a carga tributária. O governo vem diminuindo paulatinamente a carga tributária. Todas as ações do governo Lula foram para diminuir a carga tributária. Então, nós diminuímos a carga tributária. Outro objetivo, simplificar o processo tributário, que hoje é complexo. Hoje nós temos o ICMS, são 27 leis em 27 estados, com guerra fiscal, com valores diferenciados de um estado para o outro, para o mesmo produto. Então, é um pandemônio. Nós temos que facilitar isso. E nós temos que ampliar a base. Por quê? Porque na hora que você tem uma carga tributária e que todos pagam, né, aquele valor a ser arrecadado, dividido por todos, dá um valor menor para cada um. E é assim que a gente quer fazer. Então, a ótica da reforma tributária é a simplificação, a diminuição da carga tributária e, efetivamente, a garantia da receita para que estados e municípios e a União não percam. Quanto à distribuição dos royalties da chamada camada do pré-sal, do petróleo, esse é um tema muito polêmico. Como é que o senhor acha que esse assunto vai se encaminhar nessa legislatura? Esse é um tema polêmico porque todos os estados querem ganhar e é justo que ganhem. Eu defendo o royalties do petróleo para todos os estados brasileiros, inclusive o meu estado de Roraima, porque a gente tem que puxar a brasa para a nossa sardinha também. E o estado de Roraima precisa disso. Já se definiu o fundo, já se definiu as atribuições que terão de gastos nesse fundo, que será administrado pelo governo. Agora nós temos que definir os royalties. A política de royalties está aqui no Senado, tem uma lei no Senado tramitando que trata de royalties, e tem também um projeto no final do ano que o governo enviou à Câmara dos Deputados. Então eu acho que nós temos que ter um amplo debate para democratizar esses royalties. É claro que nós não podemos fazer com que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo tenham prejuízo naquilo que já recebem. Então eu defendo que nessa solução dos royalties, aquilo que já é fluxo financeiro para os estados do Rio de Janeiro e para o estado do Espírito Santo seja mantido. Não tem sentido você estar pagando um royalty hoje ao Rio de Janeiro e agora mudar essa forma de pagar royalty e o Rio perder, porque o Rio já conta com esse dinheiro. Então, nós temos que ter a responsabilidade de dar esse suporte ao Estado do Rio de Janeiro, ao Estado do Espírito Santo. O governador Sérgio Cabral e o governador Renato Casagrande têm conversado sobre essa questão e é importante que a gente possa fazer uma solução de equilíbrio. Mas, independente da manutenção dessas conquistas já desses dois estados, há muito recurso, há muita margem para se parcelar os royalties para todo o Brasil. Eu acho que este ano nós temos que votar essa matéria, porque enquanto a matéria não for votada, o que fica valendo é o modelo anterior dos royalties. E aí os estados brasileiros não têm essa vantagem. Portanto, nós temos urgência, nós queremos com rapidez votar a nova legislação de royalties do país. Outros temas polêmicos. Fim do fator previdenciário. Esse é um tema que é preciso ter muito cuidado ao tratar. O Senado tratou desse tema do fim do fator previdenciário, mas é preciso, se for acabar o fator previdenciário, é preciso que se crie um mecanismo de limite de idade.
Quer dizer, você não pode acabar o fator previdenciário e criar um mecanismo de aposentadoria que as pessoas se aposentem aos 45, aos 50 anos de idade. Porque, efetivamente, o modelo, né, gerencial, o modelo previdenciário brasileiro não aguenta isso. Quer dizer, as pessoas hoje vivem até 80, 90 anos, se aposentam aos 50, vão passar 30 anos recebendo aposentadoria. Essa conta não fecha. Então, previdência é cálculo atuarial. Isso quer dizer o seguinte, previdência é fazer conta. As pessoas pagam enquanto trabalham para receberem depois que não tem condição de trabalhar. Então, essa conta tem que fechar. Então, o fator previdenciário foi um instrumento criado para ampliar um pouco o prazo para as pessoas se aposentarem. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais e é preciso contribuírem mais um pouco para poder ter o valor efetivo desse recebimento da aposentadoria no futuro. Então, se discute hoje o fim do fator previdenciário, mas, eu volto a dizer, para se extinguir o fator previdenciário, é preciso que se crie o limite de idade. E esse limite de idade tem que ter uma fórmula que seja uma fórmula móvel, porque daqui a 10 anos a vida útil do brasileiro vai ser maior do que é hoje, né? Com os avanços da medicina, com toda a condição que as pessoas têm. Então, na verdade, essa idade ela tem que ser uma idade móvel ao longo dos anos também, para que a lei não fique defasada. É uma discussão importante de ser feita, ela está hoje na Câmara dos Deputados, mas o Senado vai continuar acompanhando. Outro assunto correlato, reajuste dos aposentados com base no salário mínimo. O governo reajustou bastante o salário mínimo, né, nesses últimos anos do presidente Lula. Esse ano nós estamos tendo uma discussão porque nós queremos criar uma política de reajuste permanente do salário mínimo, né, que dá a correção monetária mais o crescimento do PIB. Esse ano, como o crescimento do PIB de 2009 foi negativo, o aumento seria um pouco menor, mas como essa é uma regra permanente para o futuro, no próximo ano o aumento já seria bastante grande, né, mais de 12%. Portanto, é uma regra que beneficia o trabalhador ao longo do tempo. Nessa questão do salário mínimo, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: o governo fez um esforço para elevar o piso do salário mínimo. Então, o salário mínimo cresceu. Toda a economia não pode crescer junto com o salário mínimo, porque senão você não cria diferença para o salário mínimo e a economia também não aguenta. Então, nós temos que ter o reajuste do salário mínimo e temos que ter o reajuste dos aposentados. O presidente Lula deu reajuste real para os aposentados, é importante que se dê, né, mas a gente não pode relacionar o salário mínimo com o reajuste geral de todos os salários, né, não só dos aposentados, porque senão a gente vai estar fazendo uma injustiça até com quem ganha salário mínimo, que ganha pouco e que a gente tem que elevar a base. Então, essa é uma discussão também que está sendo feita no Congresso e nós defendemos política de ganho real para o salário mínimo e ganho real também para os aposentados, que ocorreu no governo do presidente Lula e irá ocorrer também no governo da presidenta Dilma. Outro tema polêmico, mudança nos critérios da aposentadoria do funcionalismo público. Esse é um ponto importante, o governo aprovou já uma lei, mas não criou o fundo de pensão que vai receber as contribuições para a complementação da aposentadoria do servidor público. Este ano, o governo pretende criar este fundo. Está se discutindo se será um fundo único ou se será um fundo para cada poder. O Poder Legislativo terá um fundo, o Poder Executivo terá um fundo, o Poder Judiciário terá um fundo. Provavelmente este será o modelo. Então, ao se criar o fundo esse ano, passa a valer a regra de novas aposentadorias para o setor público, que será uma aposentadoria básica, mais a complementação que o trabalhador fez para aquele fundo. Provavelmente esse ano